Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, onde a gente sempre tem a oportunidade, o privilégio de ouvir uma palavra que venha nos edificar, nos alimentar, nos confrontar, nos exortar. E coisa boa é a gente já acordar de manhãzinha, cedinho, recebendo uma palavra que venha abençoar a nossa vida, não é verdade? Então vamos agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido. Obrigado porque a tua mão tem desfeito todo o mal contra a nossa vida. Obrigado porque enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor estava cuidando de nós. O Senhor estava nos livrando de todo o mal. Muito obrigado, ó Pai, pela tua proteção. Abençoe cada inscrito desse canal, cada pessoa que sempre nos ajuda compartilhando a palavra, está sempre, ó Pai, colaborando com esse canal. Que o Senhor abençoe, multiplique as bênçãos sobre a vida dele. Visite também essa pessoa que parou nesse momento para ver esse vídeo, que ela ouça a tua voz, que seja o teu Espírito falando ao seu coração. Livre essa pessoa de toda tragédia, de toda enfermidade, de toda obra maligna, que a tua mão esteja estendida para desfazer todas as obras do diabo. Eu abençoo a vida dela, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você voltou aqui para receber a palavra. É sinal que você ama a palavra de Deus, é sinal que você ama se alimentar das coisas espirituais, não é verdade? Então já peço para você chegar dando like no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo para você receber as notificações, porque não adianta você só se inscrever se você não ativar o sininho. Se você não ativar o sininho, você não vai receber os nossos vídeos, tá bom? Aí tem gente que fica, poxa, eu não estou recebendo teus vídeos, o que está acontecendo? Pode ser isso. Ativa o sininho para você receber o conteúdo desse canal. E se mesmo assim o YouTube não te lembrar que tem vídeo aqui todo dia, você pode passar aqui de manhã e de noite. Sempre tem uma palavra para o teu coração. Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está lá em 2 Reis, capítulo de número 6. O verso é o de número 1 em diante, que diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, por que era emprestado? E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pedaço de pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e tomou. O texto que eu acabei de ler está em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, eu li até o verso de número 7, onde vai falar para nós que Eliseu vai fazer flutuar o ferro de um machado sobre as águas. Observe que eles estão habitando em um lugar onde já é estreito, porque Eliseu fazia escola por onde ele passava, e havia uma escola de profetas juntamente ligado a ele, habitando juntamente com o profeta, porém o local é pequeno. E alguém está percebendo que o local é estreito e eles decidem ir até o Jordão para construir um lugar maior e melhor para estar juntamente com os filhos de profetas, os discípulos de profetas e o próprio profeta Eliseu. Isso aqui é interessante também, que Eliseu não está mandando eles irem até lá construir o lugar. É alguém que está vendo a necessidade de construir um local maior para o ministério profético de Eliseu e justamente também para os profetas e os filhos de profetas que habitavam nessa região. E por causa dessa necessidade, eles vão procurar fazer um local maior. Como é bom ter pessoas assim, que você não precisa falar para elas o que você precisa. Você não precisa dizer para elas a sua necessidade. Elas identificam e simplesmente vão fazer. Sabe, procure ser uma pessoa assim na obra de Deus.
onde alguém não diga para você, faça isso, faça aquilo, não. Simplesmente você vê a necessidade e vai fazer. Você percebe que o local está pequeno, percebe que o local está estreito, ajude da forma como você pode ajudar. Estenda a mão da forma como você pode estender, sabe? Não negue a sua ajuda para o seu pastor, para o seu líder, para a sua igreja. Se você percebe que tem uma necessidade ali, se doe, se entregue, faça, sem precisar alguém pedir para você fazer. Olhe, veja a necessidade, encontrou a necessidade, resolva o problema e faça por amor. Como esses homens, que ninguém está pedindo para eles para construir uma outra casa. Eles estão identificando que o local é estreito. E por identificar que o local é estreito, eles então vão construir um lugar maior. Aí o verso 2 vai dizer, vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. Aí Eliseu vai dizer, ide, ou seja, Eliseu dá a direção para eles. É importante você entender que a voz do profeta aqui, ela pode tipificar a voz de Deus. Porque toda pessoa do Antigo Testamento que ia até o profeta é porque ela queria ouvir a voz de Deus. Quando os reis consultavam o profeta para saber se era de Deus ir para a guerra ou não, é porque eles reconheciam que o profeta trazia a voz de Deus. Você sabe que há essa divisão teológica, né? O sacerdote representava a voz do povo para Deus e o profeta era a voz de Deus para o povo. Enquanto o sacerdote era a voz do povo para Deus, o profeta era a voz de Deus para o povo. Então, ter um profeta naquele meio era como se fosse a voz de Deus falando com o povo. Ok? Então, quando Eliseu fala ide, eles estão debaixo da direção de Deus, da direção que o profeta deu para ele. Eles tiveram a disponibilidade, a liberação de Deus para chegar, ir até aquele lugar e construir a casa. Eliseu liberou e disse para ele, pode ir. Eles vão, porque isso aqui é muito importante. Você não tomar nenhuma decisão que não seja de Deus para a tua vida. Você não direcionar os seus passos que não seja de Deus para a tua vida. Se Deus não te deu a direção, fica parado. Se Deus não falou para onde ir, fica parado. Porque é melhor parado na direção de Deus do que andar fora do propósito. Então espera, aguarda, espera Deus dar a direção, espera você saber para onde tem que ir, espera Deus se manifestar para falar com você. Aí Eliseu vai dar a direção, eles vão próximo ao Jordão. Só que um dos servos vai dizer algo que é interessante. Versículo de número 3. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. Aí Eliseu vai dizer, eu irei. Perceba, no meio dos filhos dos profetas, daqueles profetas, discípulos de Eliseu, um deles pede a presença de Eliseu. Vai conosco, Senhor. Serve-te de ires conosco. Não nos deixe ir para lá sozinho. Porque alguém está percebendo a importância da presença de Deus junto com eles. Alguém está percebendo a importância de ter um profeta junto com eles. Alguém não quer simplesmente trabalhar, que é a presença dele no meio. Isso aqui no sentido espiritual é importantíssimo. Porque não basta simplesmente ir para o Jordão e cortar madeira. A presença de Deus tem que estar no meio. Não basta simplesmente trabalhar. A presença de Deus tem que estar no meio. Tem gente que está trabalhando tanto que perdeu há muito tempo a presença. Mas tem alguém aqui nesse grupo dos filhos dos profetas que está dizendo, eu não quero cortar madeira se o Senhor não for comigo. Eu não quero trabalhar se o Senhor não for comigo. Eu preciso da sua presença. Sabe, tudo que você fizer na sua vida, procure ter a presença de Deus nesse meio. Se você cortar um cabelo, corte um cabelo na presença de Deus. Se você for, sabe, trabalhar como enfermeira, trabalhe fazendo, tendo a presença de Deus no seu meio. Se você trabalhar vendendo carro, que você esteja na presença de Deus juntamente nesse meio. Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você se envolva, que esteja a presença de Deus nesse meio. Assim como esse servo disse, Senhor, vamos conosco. Não nos deixe sozinhos. Vem com a gente. Por quê? Porque o que adianta cortar madeira? O que adianta fazer tanta coisa se a tua presença não estiver conosco?
quando eu falo de presença aqui, não é só do profeta, é a presença de Deus em nosso meio. Não adianta você fazer nada, se envolver com nada, não adianta você trabalhar em um monte de coisas e a presença de Deus não estiver envolvida nesses projetos. A presença de Deus tem que estar sempre conosco. Aí Eliseu vai dizer, eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Então, todos esses filhos de profeta, eles vão até o Jordão e começam a cortar madeira. Estão próximos ao rio e começam a cortar madeira com a intenção de fazer uma casa maior para Eliseu. E sucedeu que um deles, derribando uma viga, o ferro do machado caiu na água. Aí ele clama e disse, ah, meu Senhor, porque era emprestado. Olha que interessante. Um desses homens que estavam aqui cortando madeira, está com o machado na mão, cortando a viga, não vai perceber que o machado está frouxo, de maneira que o ferro vai sair da madeira e vai cair na água. Perceba, ele está trabalhando com o machado, ele está cortando madeira, só que ele não está percebendo que o machado está frouxo. E tem muita gente assim na igreja, que está pregando com o machado frouxo, está cantando com o machado frouxo, está tocando com o machado frouxo, está na igreja, mas está com o machado frouxo. E ele não percebe que está trabalhando com a ferramenta frouxa. E a qualquer momento, o ferro vai cair na água. Às vezes tem horas que é melhor você parar um pouquinho, apertar a ferramenta, para depois voltar a cortar madeira. Porque tem gente que está de qualquer maneira usando machado. Tem gente que está de qualquer forma usando machado. Ele só vai dar valor quando o ferro cair. E enquanto ele não perder aquilo que ele tem na mão, ele não vai dar valor. Portanto, aperta a ferramenta. Não fica trabalhando com machado frouxo, não. Não fica se envolvendo de maneira errada, não. Sabe? Olha para aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. E se você desenvolve isso de qualquer maneira e ainda não identificou que o machado está frouxo, é porque você já perdeu há muito tempo a sensibilidade daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Porque o ferro caiu na água a ponto dele não perceber que aquele machado estava frouxo. Endireita a tua ferramenta hoje. Aperta a sua ferramenta hoje, para que depois você não perca ela e depois vem dizer, Senhor, porque não era meu, caiu na água. Olha o que ele vai dizer. Ele está cortando madeira, ele não percebe que o ferro está frouxo, que o machado está frouxo, ele vai cortar de modo que o ferro vai cair na água. E depois que cai, meu amigo, que ele diz, ah, Senhor, porque o machado era emprestado. Quer dizer que só lembra que era emprestado depois que cai. Quer dizer que só lembra que era emprestado depois que perde. Quer dizer que só lembra que não era seu depois que vai embora. Que a vida é assim. Enquanto ele não perder, ele não valoriza aquilo que estava sobre as suas mãos. E uma coisa é verdade, é que ele está dizendo que é emprestado. Porque a ferramenta nunca foi sua. A ferramenta sempre foi de Deus. A ferramenta nunca foi minha. No dia que Deus quiser tirar o machado que está sobre mim, Ele tira. E não sobra nada. Por isso que eu não tenho que esperar eu perder para dar valor. Eu preciso valorizar aquilo que está em minhas mãos e apertar a ferramenta. Sabe? Ele esperou perder para valorizar. É só depois que ele perdeu, que ele percebeu que era emprestado. Por que ele não trabalhou com mais prudência? Por que ele não viu que a ferramenta estava frouxa? Por que ele não apertou a ferramenta? Por que o ferro tem que cair na água para ele valorizar a ferramenta que estava sobre as mãos dele? Uma verdade que ele disse é que ele falou que o machado não era dele. Porque realmente o dom não é nosso. A ferramenta não é nossa. Não é você que canta, não é você que prega, não é você que toca, não é você que expulsa, não é você que delega autoridade, não é você que cura ninguém. Tudo quem faz é o Espírito Santo através do machado que ele colocou sobre as suas mãos. Que o talento nunca foi seu. Sempre vem dele. Tudo veio por meio dele. E para ele sempre volta o resultado.
Você precisa aprender a valorizar a ferramenta que ele colocou nas suas mãos, que ele te emprestou e te deu a honra, o mérito, não o mérito, mas a honra, para que você seja usado como um instrumento nas mãos dele. Ai, meu Senhor, porque o machado era emprestado. Por que esse jovem aqui está desesperado? O ferro nessa época aqui era muito caro, não era de fácil acesso. Era caro e se ele perde esse ferro, ele ia ter uma dívida. Primeiro porque ele fala que a ferramenta não é dele, então se ele perde uma ferramenta que não é dele, ele vai ter que pagar pelo ferro que ele perdeu. Então a partir desse momento ele teria uma dívida, tendo em vista que esse material nessa época era um material caro. Não era um material de tão fácil assim acesso. Então, a partir do momento que ele perde aquilo que não é dele, ele ficaria com uma dívida. Quando Eliseu faz o machado flutuar, ou o ferro flutuar, em outras palavras, Eliseu estava quitando a dívida dele. Eliseu faz um milagre, mostrando o poder de Deus sobre aquela situação, para quitar a dívida dele, com a intenção de trazer providência sobre a vida dele. Agora, olha que interessante, quando ele diz, Senhor, porque era emprestado, Eliseu vai dizer para ele, onde caiu? Quando ele fala para Eliseu, Senhor, perdi o machado, era emprestado. Aí Eliseu pergunta, onde caiu? Perceba a pergunta de Eliseu, onde foi que caiu? Aí quando ele pergunta onde caiu, ele vai mostrar o lugar onde caiu, ele vai cortar um pedaço de madeira e vai lançar na direção onde o ferro caiu. Aí, quando ele lança na direção onde caiu, o texto vai dizer que o ferro ele vai flutuar sobre as águas. Ele vai nadar por cima das águas, de modo que ele vai pegar o ferro e vai novamente continuar ali o seu trabalho. Isso aqui é de uma revelação tremenda. Por quê? Porque quando ele diz, Senhor, porque era emprestado, a pergunta de Eliseu é, onde caiu? Para quê? Para que ele encontre o local certo, para que aquele ferro venha voltar, venha subir. Deu para você pegar essa pergunta? Por que Eliseu está perguntando onde caiu? Porque Deus não pode levantar nada na sua vida se você não reconhece a área onde caiu. Deus só pode levantar as áreas que a gente reconhece que caiu. Enquanto você não reconhece a área que você caiu, Deus não pode te levantar nela. Não é que Deus não tem poder de levantar, poder ele tem, mas você precisa mostrar para ele a área que você caiu. Enquanto você não mostra a área que você caiu, enquanto você não mostra a área que você padeceu, enquanto você não mostra a área que você falhou, enquanto você não mostra para ele a área da queda, ele também não muda a sua história. Por isso que a pergunta é, onde caiu? Com a intenção de levantar você daquela queda, com a intenção de mudar a tua história. Mas se você não mostra a área que caiu, ele também não pode te levantar. Por isso, confesse para ele, revele para ele as suas fraquezas, revele para ele a área que você caiu, porque somente assim você vai ter força de se levantar. Ele não pode levantar se você não reconhece que caiu. Ele não pode te despertar se você não reconhece que caiu. Ele não pode trazer à tona se você não reconhece que caiu. Você precisa reconhecer a área que caiu. Aí quando ele mostra a área que caiu, ele vai pegar um pedaço de madeira e vai jogar na direção que o ferro caiu. Champlin vai dizer que essa madeira aqui que foi lançada era um pedaço de madeira crua, ok? É um pedaço de pau comum, madeira crua. Ele vai pegar aquela madeira crua e vai lançar sobre as águas. Quando ele lança sobre as águas, o ferro que estava embaixo no fundo flutua. E isso aqui é tremendo. Porque quando eu li isso, estudando Champlin, ele vai dizer que o tipo de madeira que foi lançado sobre as águas era madeira crua. E era o mesmo tipo de madeira que Jesus foi crucificado no Calvário. Quando Jesus foi crucificado e colocado em uma cruz, a madeira que Jesus foi colocado na cruz era uma madeira crua. Ok? Aí Deus falou ao meu coração que a cruz tem o poder de colocar para cima tudo que o pecado
colocou para baixo. Eu vou repetir isso. A cruz tem o poder de colocar para cima tudo que o pecado colocou para baixo. Caiu? Perdeu a ferramenta? Aplica a cruz de Cristo. Porque a cruz tem o poder de levantar aquilo que o pecado, que a carne, que o diabo, que o mundo colocou para baixo. Aplique a cruz aos seus problemas. Aplique a cruz aos seus pecados. Aplique a cruz às suas dores. Aplique a cruz às suas dificuldades. Aplique a cruz aos seus problemas. Porque a cruz tem o poder de colocar para cima tudo que o pecado colocou para baixo. Não importa o quão profundo você tenha caído. Não importa o abismo que você caiu. Não importa o poço que você se meteu. Se a cruz chegar na sua vida, ela coloca para cima aquilo que o mundo tentou colocar para baixo. Ele vai lançar um pedaço de madeira e aquele ferro que era impossível, que não tem lógica, esse ferro flutuar sobre as águas. Praticamente Deus quebra aqui a lei da física e faz um milagre acontecer para que a necessidade desse homem fosse suprida. Porque quando eu confesso a Deus, quando eu entrego nas mãos de Deus, quando eu mostro para Ele a área que eu caí, Ele vem com o seu poder, quebrando todo tipo de lógica, fazendo o sobrenatural para suprir a minha necessidade, para que eu não fique com dívidas, mas Ele quita a minha dívida e faz milagre sobre a minha vida e sobre a minha casa. Você recebe essa palavra? Então coloca nos comentários o que você entendeu. Escreve no comentário, não sei, declara alguma coisa mostrando que essa palavra edificou a sua vida, né? Coloca no comentário a palavra que você recebeu, qual foi o momento que Deus falou contigo, o que você entendeu dessa palavra, não sei, coloca alguma coisa. A cruz coloca para cima o que o pecado coloca para baixo, né? A cruz tem o poder de levantar a minha vida, a cruz tem o poder de me restaurar, né? Eu vou dar valor à ferramenta que o Pai colocou nas minhas mãos, não sei, escreve alguma coisa que essa palavra tenha edificado a sua vida. Mostra, reproduz essa palavra, né? Testifica o quanto essa palavra está edificando você. Coloca aí, a cruz tem o poder de colocar para cima, de me levantar. Eu vou mostrar para Ele as minhas necessidades, eu vou confessar para Ele as minhas fraquezas, né? A ferramenta não é minha, a ferramenta é dele, o chamado não é meu, o chamado é dele, tudo é para Ele, é para o nome dele, e eu vou valorizar a obra que Ele colocou em minhas mãos para que eu venha agradá-lo, para que como um bom soldado eu venha agradar o Deus que me alistou dentro desse campo de batalha. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela vida dessa pessoa que ouviu essa mensagem poderosa nessa manhã, que eu tenho certeza que está gerando efeitos sobre a nossa vida. Que o Senhor venha dar sabedoria a ela, para que ela confesse a área que o ferro caiu, para que o ferro levante novamente e para que haja milagres sobre a sua vida. Eu abençoo a sua vida, que ela tenha um dia maravilhoso em tua presença, que o Senhor abençoe e cumpre todas as promessas sobre a vida dela, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebendo a palavra. Te aguardo aqui amanhã de manhã, às 6 horas, no Manhã de Paz, onde Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, tá bom? Convido um amigo, convido um colega, que eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente amanhã, como também falou hoje. Se a mensagem falou contigo, falou com o seu coração, compartilha no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mande para alguém. E se você também quiser ser um patrocinador desse canal, aqui na descrição do vídeo tem a nossa conta, onde você vai poder estar semeando e nos ajudar a continuar colocando conteúdo aqui para estar pregando a palavra. Tá valendo a pena? Manhã de Paz está sendo bênção para você, então nos ajude a continuar com essa missão. Eu aprendi que existem 3 formas de fazer missão: com as mãos, com os pés e com os joelhos. Com as mãos, daquele que pode ajudar aquele que sai para pregar a palavra de Deus; com os pés, com aquele que sai para pregar a palavra; com os joelhos, com aquele que você pode, com os joelhos, da maneira como você pode orar pelo aquele que sai para pregar o Evangelho de Jesus. Então, em uma das 3 formas, você pode
está nos ajudando e está nos abençoando com a sua oração, com a sua vida, seja com as mãos, com os pés ou com os joelhos, tá certo? Deus abençoe sua vida, multiplique, prospere tudo sobre as suas mãos e fique firme nessa palavra, crendo. A ferramenta não é sua, é emprestado, dê valor a ela. Se cair, mostra para ele onde caiu, confessa para ele que ele tem poder de fazer um milagre, o sobrenatural sobre a sua vida. Deus te abençoe, você tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus.